Uma boa tarde a todos. Hoje, num horário um pouco diferente, isto porque eu queria encaixar o que estou fazendo aqui com uma receita e uma modelagem que eu vou fazer amanhã na live. Eu vou alimentar os meus fermentos naturais aqui. Eu recebi muitas perguntas em outros vídeos onde também faço isso aqui, as pessoas perguntando como eu faço o fermento a partir do zero, e sei que essa é a pergunta mais interessante, né? Mas por isso eu vou falar um pouco sobre isso hoje, assim que eu chego aqui no fermento natural de centeio. Eu vou explicar para vocês como eu criei os meus fermentos. E é importante, se você quer fazer todos os tipos de pão que você quiser, você precisa ter o conhecimento sobre a fermentação natural também. Digo também porque tem o fermento biológico, eu gosto também, é totalmente válido na minha opinião. E o fermento natural é uma outra parte grande que você precisa saber se você quer fazer muitos tipos de pão. Eu vou começar, é um ritual aqui, né? Quem trabalha com fermento natural sabe como é, dá um trabalhinho. Geralmente eu faço isso uma vez por semana, depende. Eu não uso sempre fermento natural, como já falei. Por isso às vezes fica um pouco mais tempo na geladeira. Sempre guardo na geladeira também. E vamos lá, vamos começar. Eu vou tirar o descarte. Não tá tão velho aqui, mas é sempre bom dar uma cheirada. Tá acidinho assim, mas na medida tem uma nota de frutas, que é um bom sinal. Mas já tá começando não sei se dá pra ver aqui. Olá, boa tarde, gente. Quem tá entrando agora, eu vou alimentar os meus fermentos naturais aqui, explicar também como eu faço, ou como eu fiz, né, a partir do zero. Aqui nesse, que é um pouco mais líquido de trigo, já tem um liquidinho em cima, está começando, não tem problema, não dá nada. Eu vou colocar um pouco mais para cá, para vocês verem melhor, acho que dá para ver, né, na câmera. Eu faço um pouco mais para baixo aqui, para deixar mais central. Então eu vou tirar aqui uma boa parte, se tiver bastante água aqui, eu tiro primeiro a água, mas não é tanto, então eu vou direto no fermento, tirando. Agora, se fosse muito velho, eu tiraria muita coisa, até quase não ter mais nada aqui. Mas como esse não está tão antigo, eu queria usar meu logo. Eu vou deixar mais. E quando você tem mais isca aqui, vai mais rápido, né? Obviamente, como tem mais microculturas aqui, micro-organismos, desculpa, como tem mais micro-organismos, trabalha mais rápido, né? Conjunto. Então, esse primeiro. E mesmo só tirando o descarte, eu limpo a minha colher no meio, o caminho. Porque eu não quero misturar os diferentes tipos de fermento. Quando eu não gravo aqui ou faço ao vivo, eu faço na pia, né? Daí fica mais fácil, daí não precisa aqui essas tigelas para limpar. Daí é bem mais prático fazer isso na pia, embaixo de água corrente. Mas aqui tá limpo. E com esse descarte, como eu falei, como não é muito velho aqui, os fermentos agora dá para fazer alguma outra coisa, dá para fazer pão, dá para fazer bolo também. Tem várias outras ideias. Eu, se não me engano, eu deixei um destaque no meu perfil, agora não lembro se deixei ou não, mas eu acho que deixei lá com umas ideias para usar o descarte. Se for mais antigo, daí meio ruim, eu não curto muito daí usar de volta. Mas pode colocar na composteira, caso você tiver. Aqui também não vou tirar tanto. Cheiro aqui.
Não tá ok também, não tá super azedo, não tá na medida esperado. Ficou, acho que eu fiz bastante pão com o fermento natural esses dias, por isso ficou já alimentado. Vou limpar mais uma vez. Eu tenho aqui 3 tipos de fermento. Um fermento de trigo, que era o primeiro aqui, mais líquido, levar liquid, que tem a relação 1:2 de farinha e água, perdão, 1:1 de farinha e água, então mesma relação. Eu geralmente uso uns 40 gramas de água, 40 gramas de farinha para alimentar, e na criação também é sempre essa mesma relação. Eu não pretendo usar o descarte, por isso eu vou jogar agora o descarte do meu centeio aqui junto, que normalmente não faria. Esse já está um pouco mais azedo. Tirar aqui, deixar um pouco menos daí. Como eu falei, quando você percebe que o fermento está muito azedo, já está antigo, está velho, ficou muito tempo na geladeira, simplesmente tira bastante. Eu já vou mostrar para vocês o quanto eu deixo aqui dentro, que é pouco mesmo. Ó, é tanto assim, tá vendo? Só aqui no cantinho tem um pouco, porque eu não quero esse sabor ruim, né? Eu claro que quero a cultura das bactérias e das leveduras que eu criei aqui, essas não quero perder, por motivos óbvios. Mas como atualmente tem muito ácido lá dentro e dá um sabor ruim, esse quero tirar, quero o mínimo possível disso. Então o descarte eu já tirei aqui. Agora eu gosto de fazer com um certo esqueminha aqui. Eu sempre coloco primeiro a água em todos os fermentos e depois a farinha. Dessa forma eu consigo economizar um pouco, lavar as colheres. E para mim eu acho mais fácil também, eu faço da cabeça mesmo, eu já sei, né? Fiz tantas vezes que não preciso mais ver numa receita quanto vai, quanto não vai. Como falei aqui, eu vou usar 40 gramas de água, depois vai a mesma quantidade de farinha de trigo, eu vou falar de novo daí. E essa quantidade, assim, é porque para mim cabe bem aqui nesses potes, né? Se você precisa mais ou menos, se você funciona com diferentes quantidades, o importante é a relação entre a água e a farinha. Aqui no de centeio eu vou fazer a mesma coisa. Aqui também geralmente trabalho com a relação 1:1, mesma quantidade de água em relação à quantidade de farinha. Vou colocar uns 40 gramas aqui. E esse aqui é um Levito Madre, não é bem aquele Levito Madre que muitas pessoas conhecem, que é super duro e enrolado, mas é um fermento mais duro. E aqui eu uso o dobro de farinha em relação à água, ou metade de água em relação à farinha, como você quer ver. Então eu vou usar aqui 20 gramas, porque daí a quantidade da farinha fica igual em todos os fermentos daí. Pronto. Agora, antes de colocar aqui a farinha, eu vou explicar como eu faço. Eu fiz todos os meus fermentos naturais. Vou ter que colocar um pouco para cima. Boa tarde para vocês que estão aqui comigo. Para fazer do zero, eu fiz sempre com farinha de centeio. Essa farinha tem mais nutrientes e o processo é muito mais rápido do que com farinha de trigo.
Você pode fazer com farinha de trigo também, mas como eu falei, dura bem mais tempo. Eu já ouvi falar de um mês assim até chegar até um fermento que funciona. Vocês que estão me vendo aqui, vocês têm um fermento natural em casa? E esse de que vocês criaram com que, caso vocês têm? Mas a criação do zero é a mesma coisa, na verdade, é só misturar água e farinha e dar um tempo. Dependendo da temperatura, é bom a gente tentar manter numa temperatura assim 28 graus, mais ou menos. Isso é a dificuldade maior, né, para quem trabalha em casa, assim, geralmente não tem um equipamento que mantém sempre 28 graus, mas tem uns truques também. Aqui, Patrícia e jabuticaba, iogurte, vai ser diferente. Legal. E assim, é a mesma coisa, eu misturo com a mesma quantidade de farinha com a mesma quantidade de água. Ontem eu recebi uma pergunta se vai fermento biológico, não vai, é farinha e água só, por isso é natural, né, também. E geralmente na primeira, tipo, até chegar a crescer até um volume grande, precisamos 24 horas normalmente nessa temperatura, e depois disso é só repetido. Basicamente como eu faço aqui, eu tiro uma boa parte e faço a mesma coisa. Isso eu repito várias vezes, e assim, muitas vezes, depois de 2, 3 dias, tem uma atividade no fermento, só que está com um cheiro ruim. Ruim mesmo, assim, de bactérias e coisas erradas que a gente não quer, né? E é normal, e muita gente acha que agora deu errado, não vai dar certo, só que não desista, continue. Se você não está vendo nada de fungo, nada de diferente, só o cheiro está ruim, continue e vai dar certo. E desse jeito, com farinha de centeio, aqui geralmente é uma farinha integral também, você consegue ter um fermento natural em 5, 6 dias. Aí tá jovem, né? Não tá tão super forte, mas já dá para usar. Tá. Tenho 2 sempre, um com farinha branca e outro com farinha integral. Legal. Quando eu faço o fermento natural de farinha integral, eu geralmente uso um de fermento de trigo e daí eu faço a primassa com farinha integral. Mas assim, se você usa bastante, faz sentido ter pronto já. Porque sempre os micro-organismos, eles precisam um pouco de tempo para se acostumar com novas circunstâncias. Então, por exemplo, dá para usar, né, um fermento natural de centeio para fazer uma massa feita de trigo. É possível usar, com certeza. Tem no começo um tempinho que os micro-organismos dentro do fermento natural precisam até se adaptarem aos novos alimentos que estão presentes na massa, e isso pode demorar um pouco mais. Não é um problema, você só precisa saber, né, que tem que calcular com um pouco mais de tempo. E é basicamente isso. Daí, quando começo aquela coisa de renovada, e sempre quando cresceu de novo, você tira, renova, e dessa forma você baixa o pH, daí dessa forma as bactérias que a gente não quer, que são ruins para a saúde também, não conseguem viver mais num ambiente ácido, e dessa forma a gente consegue ter aqui um fermento natural com leveduras selvagens, que dá para fazer pão, que tem um sabor bom, que é suave e tem mais aquele ácido lático, né, do que o ácido azedo. E é isso que a gente quer. Para isso é muito importante a temperatura um pouco mais elevada. Isso ajuda muito. Se está muito frio, a gente consegue fazer isso com água aquecida um pouco também. Mas aí tem que cuidar para não matar, não ultrapassar 35 graus. Eu vou voltar aqui para a alimentação agora. Eu espero que deu para entender. Se vocês tiverem alguma pergunta, perguntem, tá? Eu estou aqui acompanhando, podem mandar perguntas sem problema.
Aqui agora tem o restinho, né, do fermento e um pouco de água. Daí eu só vou misturar aqui para espalhar bem todos eles. Gosto de cheirar, cheiro bom. Aqui tem que dar uma forcinha porque é mais firme essa massa, né, mais dura. E Patrícia, você prefere trabalhar com o de farinha branca ou com o integral? Ou para você é indiferente? Você percebe uma diferença na velocidade, na atividade quando você usa nos pães? Só eu gostaria de saber. Agora aqui tinha 40 gramas de água, né? Vou colocar 40 gramas de farinha, de trigo no caso. Deixa eu ver. Tá, para não cair tudo de vez. Um instantinho. Certo. Aí eu vou, já que tá aqui aberto, aqui também 40 gramas, só que tem 20 gramas de água só, né? Então é menos água, mais firme. Que eu já aprendi que é melhor não colocar muito na colher, né? Melhor pegar mais uma colher do que ter toda a farinha espalhada por fora. Fácil acontecer. Eita, só precisava falar. Vamos lá já. Mais um pouquinho. Certo. E agora só a farinha de centeio. Dessa vez eu uso essa aqui, sabor verde. Não tem em todas as lojinhas de terra, mas uma outra tem. A Patrícia respondeu, a farinha branca gosta mais. O meu favorito também é esse aqui que está mais firme, esse gosto bastante. Ele dá um... É engraçado, até a consistência do fermento parece que você passa pro pão, pra massa do pão. Quero dizer, tipo, o fermento que é mais líquido, ele deixa a estrutura do pão um pouco mais, mesmo com a mesma hidratação da massa em si, deixa a estrutura um pouco mais líquida também, menos firme, assim, o outro deixa mais firme, é a minha impressão que tenho. O tá de farinha branco, ele demora um pouco mais para duplicar, mas acho mais versátil. Fiz este com o suco de jabuticaba, atendi no início, e depois uns 14 dias para ficar bom. Então é isso que falei, né? Tipo, 14 dias é bastante tempo em comparação com 5 dias. Mas assim, se você tem o tempo, não tem problema também. Pode usar nesse meio tempo, também pode usar fermento biológico, né? Fazer ótimos pães também. Eu sou um fã de fermento biológico também. Assim, eu não sou... Para mim, o foco não é só fermentação natural. Apesar que gosto muito também, dá um outro sabor, outra textura, né? A massa do pão. Mas, olha assim, igual aqui. Aqui eu vou usar a mesma quantidade de farinha e água também. Tenho 40 gramas de água, então vou colocar 40 gramas de farinha. Certo? Agora depois de misturar eu vou mostrar para vocês como fica diferente. Vou limpar aqui rapidinho. Mais uma outra. A diferença entre
aqui tem a mesma relação, né, entre água e farinha, isto é 1:1, só que a farinha de centeio ela absorve bem mais água. Por um lado, porque é uma farinha integral, aqui não tem muito essa opção de ter uma farinha mais branca de centeio. Na Alemanha tem, por isso eu comentei. Mas também o centeio por si, ele absorve mais água e por isso ele fica mais firme. Eu já vou mostrar. Vou começar aqui com o levain liquide. Começo com esse também porque eu acho mais fácil para misturar e limpar a colher depois. Quando a gente faz uma coisa muitas vezes, né, já sabemos o melhor jeito. Mas aqui sempre dá para aprender alguma coisinha. Aqui tem fermento com farinha integral, fiz com início de iogurte. Entendi. Eu, assim, desse jeito eu nunca fiz. Eu já vi também com suco de abacaxi, alguma coisa, né, que dá um alimento a mais para os micro-organismos. Só que realmente demorado, assim, eu acho. E o legal é assim, eu tenho aqui, né, fermento de trigo, mas esses eu fiz a partir do meu fermento natural de centeio, na verdade. E que no começo, né, vai ter uma certa mistura, mas sempre alimentando só com farinha de trigo, você chega até um fermento puro de trigo, basicamente. Deve ter uns em 1 milhão partes de centeio ainda, mas eu acho que é desconsiderável. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui, só para aproveitar a colher. Aqui vou usar a colher do centeio. Aqui eu mostrei, né? Mas dá pra ver aqui que tá líquido, né? Ó, ele tá liquidinho. Aqui esse de centeio já não, ele vai ficar bem firme. Isso com a mesma quantidade de água na farinha. Precisa dar uma forcinha para misturar. Centeio também, para misturar é bom dar uma apertada assim por cima. Isso facilita um pouco, ajuda. Misturar bem, ver se embaixo não tem farinha solta. E com o centeio eu gosto de passar aqui em cima para deixar mais liso aqui. Dessa forma eu consigo ver melhor daí depois quando cresceu. Ficou bastante aqui. Mas estão vendo aqui, tá duro, a luz tá meio ruim, né? Não dá pra ver bem. Aqui, durinho. Bem diferente. Cheiro, sabor, características bem diferentes também. O fermento natural de centeio na Alemanha é muito usado, tem muitos tipos de pão que usam esse tipo de fermento, que traz já uma característica no começo. Eu acho muito interessante, gosto bastante. Mas é legal, assim, fazer testes, né, usando os diferentes tipos de fermentos em diferentes tipos de pães. E é isso que eu gosto bastante, na verdade, fazer uns testes. Agora só falta o último aqui. Esse é tão firme que eu não consigo assim misturar bem no vidro aqui, por isso eu vou ter que tirar tudo. Tem consegue, mas eu acho muito mais fácil assim desse jeito. Tirar tudo. Lá fora tá tendo folia. A avó e a neta brincando. Vou colocar um pouco mais perto aqui, um pouco mais central. Então eu coloquei aqui na mesa. E você vê, né, tipo, quase nem misturou. Tem aqui umas partes que não virou bem massa, mas com a mão é mais fácil juntar isso aqui.
E daí basicamente sovar um pouco, só para aqui não é sovar para ter o glúten aqui, sovar para misturar bem, para distribuir, né, a isca do fermento em toda a massa. Assim um pouco, eu uso aqui essa parte para isso. Agora é uma massinha mais lisa, para caber uma roladinha e volta aqui. Agora eu vou deixar para fora da geladeira, vou deixar crescer, vou esperar até ter atividade. E como eu falei, eu fiz agora nesse horário, normalmente faço mais à noite, né, as lives, mas a minha ideia é fazer hoje à noite tem um fermento, tipo um pré-fermento, uma pré-massa, um fermento natural assim, para poder usar num pão amanhã. E a minha ideia é fazer o pão à noite e eu quero especialmente mostrar a modelagem. Estou um pouco nervoso já porque essa modelagem eu mesmo nunca fiz antes, mas eu acredito que vou conseguir. O mais difícil vai ser conseguir fazer, tipo, ter a massa pronta no momento certo, né? Chegar no ponto de fermentação certo. Por isso eu não vou falar, vai ser amanhã às 7 ou às 8, eu vou ter que fazer quando a minha massa de pão está no ponto certo. E daí eu vou fazer uma live aqui, vou mostrar como eu faço a modelagem. Vai ser uma modelagem bem legal. E ao mesmo tempo eu vou fazer também a gravação de Reels, isso já fiz aqui, o pessoal gostou. Para mim é prático porque eu faço essas gravações, né, das receitas minhas que publico depois. Então eu consigo fazer dessa forma 2 trabalhos ao mesmo tempo, mais eficiente, né? E até interessante ver um pouco como é como fala, assim, a energia que você tem que colocar, né, para ter esses resultados, os vídeos e a energia que você tem que pôr ali. Só me vem a palavra inglesa effort, mas enfim. Eu vou fechar aqui, eu gosto quando cresce, eu prefiro não fechar totalmente, eu deixo assim, encostado, mas com um pouco de ar, assim, não fechado, não bem fechado. Só depois, quando cresceu e quando está grande, daí eu coloco na geladeira e daí eu fecho completamente. Aqui eu faço assim, deixo assim. Um golinho de água. Então, essa parte da live de hoje eu terminei aqui a alimentação. Alguém tem alguma pergunta sobre fermento natural, como fazer, como alimentar, como guardar, talvez? Se tiver algumas perguntas, pode mandar. Tá. Vai assistir amanhã, é isso, Patrícia? Vai ser legal, é realmente uma modelagem bem diferente, bem diferentona. E acho que não tão difícil também, então eu, por isso vou arriscar fazer ela pela primeira vez ao vivo. Eu espero que dê certo, né? A gente se coloca no risco, mas como se diz, no risk, no fun. Bom, então é isso. Eu agradeço para todos vocês que estavam aqui comigo. Como eu falei, amanhã eu vou fazer essa live fazendo uma modelagem de um pão diferente. Vou falar um pouco mais sobre a massa desse pão também, porque é diferente também. E por hoje é isso aqui. Até a próxima vez e um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau!